bem? Sejam bem-vindos à sessão dessa semana. O título dela é O Batismo do Espírito Santo. Ai, meu Deus, como eu estou animado com isso. Atos 1, 4 e 5. Enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Aqui não diz que ele sugeriu. Aqui diz que ele deu uma ordem. Deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Prestem atenção em mim, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Jesus olha para eles e diz: não iniciem o ministério de vocês, não comecem a pregar o evangelho por todo o mundo, não iniciem igrejas até que vocês sejam cobertos de poder. Há uma coisa que temos que entender. Quando nascemos de novo, o Espírito Santo está dentro de nós, ele nos santifica, ele nos cura, temos a garantia, somos os filhos de Deus, mas quando somos batizados, somos cheios e cobertos de poder. Há uma diferença entre posição e poder. Agora vamos falar sobre poder. Olhem para mim. Você tem que entender que Jesus fez uma declaração muito forte. Ele disse: ai, não façam isso. É incrível que ele falou com 500 pessoas, porque 500 pessoas foram ao cenáculo. Podemos ver isso em 1 Coríntios 15, as 500 pessoas. Mas acho que 380 foram embora, depois de 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias. Elas diziam: vamos voltar para a sinagoga, vamos iniciar igrejas, vamos lá. Mas houve 120 que esperaram, porque obedeceram à ordem do mestre de esperar. Pedro se levanta e você conhece a famosa mensagem que ele pregou naquele dia. Ele diz: esses homens não estão bêbados, como vocês supõem isso? São 9 da manhã, e continua a pregar Jesus para eles. Então ele faz a seguinte declaração: Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Jesus disse no Evangelho de Lucas: vá e espere pela promessa do Pai. E derramou, agora preste atenção, e derramou o que vocês agora veem. Todo mundo dizendo veem e ouvem. Todo mundo dizendo ouvem? Então note, veem e ouvem. Eu quero que você se lembre disso. E então a multidão reunida perguntou: o que faremos? Atos 2, 38 e 39, Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa de receber o dom do Espírito Santo é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então podemos ver que o que aconteceu com eles em Atos 2, de serem batizados com o Espírito Santo, não foi só para eles e seus filhos, mas para todos que estavam longe. Longe, no sentido das gerações da igreja, todos quantos o Senhor chamar. Amém? Então o que eu quero fazer agora, muito rapidamente, é passar pelos outros 4 relatos no livro de Atos de pessoas que se tornaram cheias, batizadas com o Espírito Santo. 2 coisas que eu quero que você perceba. Primeiro, em cada uma dessas situações, com exceção de uma, o batismo do Espírito Santo é uma experiência separada de nascer de novo, ok? Mesmo com os 120 no dia de Pentecostes. A segunda coisa que eu quero que você perceba é que os espectadores viam e ouviam quando o Espírito Santo batizava as pessoas. Preste atenção. Vamos até Atos 8. Filipe vai a uma cidade em Samaria. Ele prega Cristo a eles. Ele é um clássico evangelista. A Bíblia diz que a cidade estava em grande alegria porque os demônios estavam saindo das pessoas que eram possuídas. Aleijados e coxos estavam caminhando. Havia grande alegria naquela cidade. Agora ouça o que Atos 8, 12 e 13 diz. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Vejam, eles creram em Filipe por causa das novas de Jesus Cristo. Eles foram batizados nas águas, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. Agora, eu quero apontar algumas coisas. As pessoas creram nas boas novas de Jesus Cristo. Elas nasceram de novo, sim ou não? Sim, com certeza. Quando uma pessoa crê no Evangelho, ela recebe Jesus Cristo, é batizada nas águas e é um filho de Deus, correto? Então, eles foram batizados nas águas e, de acordo com a Bíblia, eles nasceram de novo no reino de Deus. Mas ouça o que os versículos 14 e 16 dizem. Os apóstolos em Jerusalém
Ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, outro incidente que conhecemos é que eles nasceram de novo. Enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que os novos crentes recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Agora, isso realmente chama a minha atenção. Pedro e João estão em Jerusalém. Jerusalém, eu encontrei em duas fontes diferentes, fica de 55 a 67 quilômetros de Samaria. Mas eles não tinham automóveis. Eles não entraram no carro e chegaram lá em 45 minutos, tá bom? Eles tiveram que caminhar até lá, queridos. Sabem o que é uma caminhada de 3 dias? Ou, se eles tivessem um camelo, um cavalo ou um burro, a viagem seria um pouco mais curta, mas é uma boa viagem. Mas foram enviados para aquelas pessoas se tornarem cheias do Espírito Santo. Isso mostra o quanto ser cheio do Espírito Santo era importante para aqueles discípulos. Temos mais confirmação em Atos 8, 14 a 16, que eu acabei de ler para vocês, pois ali diz que eles haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Sabemos que estavam salvos porque ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Então eles tinham o Espírito de Deus, mas uma coisa é tê-lo em nós e nos influenciando, e outra é ser salvo, selado e santificado por ele, e outra coisa é ser cheio dele, não é? Foi para isso que Pedro e João foram até lá. Como nós pedimos o Espírito Santo? Jesus simplesmente nos diz em Lucas 11, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus. Note que Jesus diz, o Pai de vocês que está nos céus, você já é filho de Deus. Dará o Espírito Santo a quem o pedir. Jesus fez essa declaração, o mundo não pode receber o Espírito da verdade. Então depois lemos em Atos 8, 17 a 19. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. As pessoas já eram salvas, já haviam nascido de novo, mas os apóstolos impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E vendo Simão, repitam comigo, Simão, que o Espírito Santo era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse, dei-me também este poder para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Esse é um dos incidentes, e um dos poucos, posso dizer, em que não vemos nada dizendo que eles falaram em línguas e profetizaram. No entanto, sabemos que isso ocorreu porque Simão viu acontecer. Então você tem que saber que quando o Espírito vem, muitas vezes há uma manifestação externa. Muitas vezes, biblicamente, é falar em línguas e profetizar. Isso era tão notável que um ex-feiticeiro que havia sido salvo disse, eu quero dar dinheiro a vocês porque eu quero isso. Vocês estão vendo isso? Sabem o que aconteceu? Pedro disse, pereça você com seu dinheiro, você precisa pedir perdão a Deus. Então, alguns comentários. Número 1, aquelas pessoas já haviam nascido de novo. Elas já haviam recebido Jesus e depois oraram para receber o Espírito Santo. Número 2, quando ele se manifestou, elas viram a manifestação externa quando ele batizou ou encheu suas vidas. O exemplo disso seria Paulo de Tarso em Atos 9. Sabemos que Saulo está a caminho de destruir os cristãos e Jesus fala do céu para ele. E ele diz, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo imediatamente perguntou quem era e o Senhor respondeu, sou eu, Jesus. Saulo então disse, Senhor, o que quer que eu faça? Ele recebeu a ordem de ir a Damasco e lá receberia ordens. Você percebeu que ele disse, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Quando nós confessamos Jesus como Senhor, nascemos de novo. Eu creio que Paulo se converteu no caminho para Damasco. Ok? Deixa eu dizer, se ele não tivesse se convertido, não teria jejuado 3 dias. Segundo, quando Ananias chegou, porque Deus fala, o Espírito Santo fala com um discípulo em Damasco, e ele diz a Ananias, vá e ore pelo seu irmão Saulo, para que ele recupere a visão e seja cheio do Espírito Santo. Então, Ananias chega à casa de Simão, Ananias olha para Saulo, lembre-se que Saulo não pode ver, e Ananias diz, irmão Saulo. Olha, ele não diz Saulo, ele diz irmão Saulo. Saulo já havia nascido de novo. Ele nasceu de novo quando encontrou Jesus naquele caminho. O Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha. Enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Se recebemos o derramamento do Espírito quando nascemos de novo, por que Ananias teve que orar para que Saulo fosse cheio do Espírito Santo?
Agora, Saulo não fala em línguas em Atos capítulo 9. Porém, mais tarde ele disse: Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Quando isso aconteceu, eu acho que foi quando ele recebeu o Espírito Santo. Vamos até Cornélio, ele está em Atos 10. Ele é o primeiro gentio a ser salvo. Ele é, na verdade, um centurião. Ele é um oficial do exército romano. Um anjo aparece a ele, pois ele é um cara que ama a Deus, ele não conhece a Deus, mas está dando esmola aos pobres, está orando a Deus. E um anjo se coloca diante dele e diz: É melhor você chamar Pedro. É bem impressionante que o anjo não disse como ele deve ser salvo, diz que tem que chamar Pedro. Então ele enviou seus soldados para encontrar Pedro. Pedro estava no telhado. Ele teve uma visão e Deus diz: Eu enviei 3 homens, vá com eles, mas sem fazer perguntas. Por que o Espírito diz não faça perguntas? Porque os judeus não se associavam com os gentios. Porque o que estava prestes a acontecer era completamente fora do comum. Pedro não ousaria entrar na casa de um gentio, mas estava prestes a fazer isso porque esses 3 homens o estavam levando à casa de Cornélio. Pedro estava em choque. Peraí, eu conheço a voz do Espírito Santo, mas acabei de entrar na casa de um gentio. Então Pedro diz: Tudo bem. Você viu um anjo? Eu vou pregar. Então ele começa a pregar sobre Jesus. Sabe o que é incrível? Ele fala 5 parágrafos da sua mensagem e o Espírito Santo desce sobre Cornélio e toda a sua casa. E veja o que diz: enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Paulo ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Este é o único incidente na Bíblia em que encontramos Deus batizando e salvando pessoas exatamente ao mesmo tempo. Eu acho que isso aconteceu por um motivo, mas eu acho que você pode contestar. Quando nós oramos para que uma pessoa aceite Jesus, não vemos uma manifestação externa. Pedro então pensa: esses caras não vão aceitar Jesus, eles são gentios. Então Deus diz: eu tenho que neutralizar a mentalidade desses caras e dar a eles o pacote inteiro de uma vez só. É a única vez que isso acontece na Bíblia. Como Pedro sabia que Jesus havia chegado aos gentios? Foi porque viu eles fazendo o quê? Falando em línguas, porque ele lhes havia dado o Espírito Santo. Estão comigo? O último é em Efésios, está em Atos 19. O apóstolo Paulo foi a Efésios e encontrou alguns discípulos. A primeira pergunta que faz é essa, isso chama a minha atenção. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? É essa pergunta que a gente faz a um novo crente: recebeu o Espírito Santo? Eu estava na Bulgária com a Lisa, pregando o evangelho, e um pastor de lá, ele foi salvo quando os comunistas estavam reinando com um pulso de ferro. Pessoas sendo salvas em igrejas subterrâneas, e o mover do Espírito estava acontecendo. Aquele pastor me disse: eu me abri, eu estava ali com aquele homem mundano, ele estava cheio de drogas, era alcoólatra, fazia parte do exército russo, ou como você queria chamar, o exército comunista, e ele disse: eu entrei naquela reunião secreta e uma mulher abriu a porta e me disse: vem cá, você já recebeu o Espírito? E ele pensou: de que Espírito ela está falando? Mas isso era tão real para aquelas pessoas, os cristãos naquelas comunidades daquela época, eles foram perseguidos por isso. E essa foi a primeira pergunta: você já recebeu o Espírito Santo? Uma vez eu estava pregando aqui em Colorado Springs, e um dos membros da minha equipe estava no fundo da igreja, e enquanto eu pregava, ela achava que estava orando em línguas. Todo o tempo enquanto eu pregava, ela sentia um desejo forte de orar em línguas. Quando o culto terminou, um senhor que estava a 2 fileiras à frente dela se levantou e disse a ela: o seu francês é perfeito. Você não só fala francês perfeitamente, mas com um sotaque perfeito do antigo dialeto francês. E ele disse: eu sou professor de francês e nunca vi alguém falar tão bem como você. E ela disse: eu não falo francês. E ele disse: está brincando comigo? Ela disse: não, eu não falo francês. Eu sei dizer parlez-vous français, mas só isso. Ele disse: você falava perfeitamente. Aquilo foi um sinal para ele. Então ele olhou para ela e disse: não foi só isso. Você estava citando em francês versículos. E depois ele dizia: abram suas Bíblias. Naquele versículo, você citava antes dele dizer. Isso foi um sinal para ele. Estão comigo? Esse foi o tipo de línguas que se manifestou no dia de Pentecostes.
Aqueles homens não eram instruídos, mas estavam falando perfeitamente nos idiomas e dialetos dos judeus de todas as partes do mundo. Aquilo foi um sinal para eles. Nossa, esses homens sem estudo nem aprenderam o meu idioma e estão falando perfeitamente na minha língua sobre as obras maravilhosas de Deus. Aquilo foi um sinal e eles foram salvos. Isso é línguas para um sinal. Entendeu? Tudo bem. A próxima é língua dada para interpretação. O segundo tipo é público também. Essas línguas são idiomas celestiais e não há nenhum dialeto como este na Terra. Você diz idiomas celestiais? Existe mais de um idioma no céu? Sim, existe. Você sabia que Jesus tem um nome que ninguém conhece a não ser ele mesmo? Sabia que ele nos dá uma pedra e algo escrito nela que somente você e ele saberão? Existem idiomas celestiais. Você está comigo? Então, não fique surpreso com isso. Eu não sei como isso funciona, mas eu sei que a Bíblia diz isso, tá bom? Mas é quando uma pessoa começa a falar o idioma do céu, que não é um idioma da terra, o qual nós estudamos e falamos com outras pessoas. Esse é um idioma completamente diferente que ninguém na face da terra conhece. E para ser muito sincero com você, são as três línguas que nós vamos ver. Eu me lembro de quando eu estava em Singapura. Eu vou te dizer que nunca esquecerei disso enquanto eu viver. Eu estava me preparando para pregar numa grande igreja e tinha uma varanda e de repente um homem começou a falar numa língua desconhecida. Não era um idioma da terra, era um idioma celestial. Foi tão maravilhoso. Eu estava ali sentado e comecei a ficar arrepiado e depois o homem começou a interpretar aquela língua. Você tem que entender que essa língua não é traduzida, ela é interpretada, porque é um idioma celestial, entendeu? Ele começou a interpretá-la e a interpretação era a mensagem que eu ia pregar naquela noite. E eu pensei, ai meu Deus do céu, meus pelos estavam todos arrepiados. Isso é línguas para interpretação. Essa é, na verdade, um dos 9 dons do Espírito Santo sobre o qual 1 Coríntios fala. Essas são as línguas na categoria em que Paulo estava fazendo a pergunta, falam todos em línguas? Deixe-me ler tudo no contexto. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiro apóstolos, segundo profetas, terceiro lugar mestres, os que realizam milagres, os que curam, os que prestam ajuda, os que têm dons de ministração, os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. São todos mestres? Não. Todos realizam milagres? Não. Têm todos os dons de curar? Não. Falam todos em línguas? De que línguas está falando? Paulo está falando de uma língua celestial que ninguém entende. A resposta é não. Todos interpretam? A resposta é não. Paulo fala sobre os dons do ministério que Deus estabeleceu na igreja para o ministério público. Certamente nem todos são apóstolos, ou profetas, ou mestres, ou pastores, ou têm os dons de operar milagres e curas, e nem todos têm o dom de falar em línguas ou a capacidade de interpretar idiomas celestiais. Por que isso? Por que isso? A resposta é encontrada no versículo seguinte, 1 Coríntios 14, 22 e 23. Ouça com atenção. Paulo diz, portanto, vamos lembrar que nós já falamos disso, foi o primeiro assunto que falamos. Portanto, as línguas para um sinal, são um sinal para os descrentes, e não para os que creem. Assim, preste atenção, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas, línguas para interpretação, você tem que entender isso, e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão por acaso que vocês estão loucos? Então ele diz que as línguas são um sinal. Depois diz, se todos falarem em línguas, pensarão que vocês são loucos. Se você não entende que são 4 tipos diferentes de línguas, você vai dizer, ele está se contradizendo. As línguas são um sinal para descrentes e os descrentes vão achar que a gente está louco? Ele está se contradizendo ou não? A primeira que ele fala é línguas para o quê? Um sinal. Quando você fala um outro idioma dessa terra que você nunca aprendeu, para aquele professor de francês foi um sinal. Mas se estivéssemos falando em línguas, o idioma celestial, e aquele professor de francês chegasse, ele diria que a gente é louco, não é? São línguas públicas diferentes. Agora, vamos à terceira. Você está entendendo isso, né? Sim. Línguas para a oração pessoal. Paulo diz em 1 Coríntios 14, 14 e 15, pois se eu oro em língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Você ouviu isso? Qual é o entendimento? É a minha cabeça, não é? Então o que eu vou fazer? É o que o apóstolo diz. Note a palavra orarei e não falar alto na congregação. Orarei com o Espírito. Mas também orarei com entendimento na nossa língua. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento na nossa língua.
Então, o que Paulo está fazendo aqui é identificar línguas como um idioma de oração. Você está entendendo? Ele fala sobre isso em 1 Coríntios 14, quando diz: Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas fala a Deus. Espere um minuto, as línguas públicas são faladas aos homens. Quando aquele homem falou naquela língua em Singapura, apesar de ser um idioma celestial, ele estava falando a mensagem de Deus a nós como congregação e interpretando aquela mensagem enquanto falava a nós. Quando os apóstolos, no dia de Pentecostes, falavam em línguas para um sinal, falavam às pessoas sobre as obras de Deus. Paulo diz, quando você ora em línguas, quando você fala em línguas, qualquer um dos dois, quando você ora em línguas, não fala aos homens, mas fala a Deus. São línguas para um idioma de oração. Está entendendo isso? Quando falamos com uma das duas línguas públicas, estamos falando a descrentes para um sinal ou línguas para interpretação. Mas quando oramos em línguas, falamos com Deus e não aos homens. Olha o que Judas diz: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Acho que todo crente deveria orar em línguas. Agora, deixa eu dizer uma coisa. As pessoas dizem, bom, John, a evidência de que eu sou cheio do Espírito Santo é o fato de eu falar em línguas? Deixa eu dizer uma coisa. Uma pessoa pode ser cheia do Espírito e não falar em línguas. Por quê? Ela não está se rendendo ao rio. Assim como eu posso entrar no rio e não me deixar levar pela correnteza. Por quê? Porque eu não me rendi a ele. É o seguinte, toda pessoa cheia do Espírito tem a capacidade de orar em línguas. Talvez ela ainda não tenha dado um passo, talvez seja porque a fé vem pelo ouvir. Você está Isso, entendendo? verdade. Então, para deixar isso claro e entendido, você pode ser cheio do Espírito e não falar em línguas porque você não se rendeu a isso. Eu falarei sobre isso na próxima sessão. Tudo bem? Línguas para intercessão. O quarto tipo é particular também. Da mesma forma, o Espírito, Romanos 8, 26, 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Agora ele está falando sobre línguas para a intercessão. Eu nunca vou esquecer da época em que eu fazia parte da fraternidade na faculdade e liderava o estudo bíblico que alcançava muitas pessoas. Eu estava falando sobre o Espírito Santo e tinha uma garota no nosso estudo bíblico. Cerca de 60 alunos iam até a fraternidade para o nosso estudo. E tinha uma garota criada numa denominação que ensinava que línguas haviam cessado quando a Bíblia surgiu. E ela chegou e começou a me ouvir ensinando a Bíblia, e ela disse: Ah, meu Deus, está tudo bem aqui. Ela se encheu do Espírito Santo naquela noite. Bom, na manhã seguinte, o alojamento ficava do outro lado da rua. Me chamaram no interfone às 6:30 da manhã. Eu era universitário, eu dormia pelo menos até às 8. Então eu vesti a roupa, esfreguei os olhos e lá estava ela. Ela estava tão radiante e eu disse: o que aconteceu? Ela disse: Você não sabe, Deus me acordou às 5 da manhã e eu senti um desejo de orar em línguas. E ela disse: Eu mal comecei a orar e eu senti que estava intercedendo. Eu perguntei a Deus: O que está havendo? E o Senhor disse: Você está orando e intercedendo pela vida de um senhor. A vida dele está em risco. E ela disse que continuou orando em línguas. E às 6 horas em ponto, a colega dela de quarto recebeu uma chamada e seu avô havia sofrido um ataque cardíaco. Foi levado para o hospital, conseguiram salvá-lo. A vida dele foi poupada. E ela disse: O Espírito Santo falou comigo e disse: Você estava orando por ele. Isso é línguas para intercessão. Você está entendendo? Deixa eu dizer uma coisa. Eu não sei o que está havendo com a minha mãe nesse momento. Ela está na Flórida. Eu não sei o que está havendo com a minha irmã na Califórnia. Não sei o que está havendo com a minha outra irmã em Michigan, com meu amigo na Carolina do Norte. Mas sabe de uma coisa? O Espírito sabe. Então eu posso interceder ao me render a ele. Você está aqui comigo? Sim. Então, quantos quantos estão perdendo isso hoje porque acreditam no ensinamento ignorante de que as línguas já passaram? Ouça o clamor do coração de Deus. 1 Coríntios 14, 5. Gostaria que todos vocês falassem em línguas. Alguns dirão: Paulo escreveu isso. Não. Nenhum versículo é sujeito à interpretação particular e toda a escritura é dada por inspiração de Deus. Então Deus está clamando. Gostaria que todos vocês falassem em línguas. Paulo fez uma declaração em 1 Coríntios 12, 1. Isso é o Espírito de Deus falando: Eu não quero que sejam ignorantes acerca dos dons espirituais. Falar em línguas é um dos dons. Mas no final de 1 Coríntios 14 ele diz algo extraordinário. Mas se alguém ignora isto, que ignore.
Em outras palavras, se não quer entender, permaneça ignorante. Você realmente perderá a capacidade maravilhosa de se comunicar comigo. É por isso que Paulo disse em 1 Coríntios 14:39: não proíbam o falar em línguas. Porque Deus deseja que todos nós falemos em línguas. Eu vou falar sobre isso na próxima sessão.